Se você passou algum tempo na internet ultimamente, provavelmente já ouviu falar. Transurfing. A ideia de que a realidade é um espaço de variantes com infinitas linhas da vida, e que você pode simplesmente escolher a sua. Parece algo saído da ficção científica, e no entanto, esta ideia está explodindo. Por quê? Porque um conceito tão abstrato está ressoando tão profundamente com milhões de pessoas. A pergunta que vamos explorar hoje não é: será que o transurfing funciona? A pergunta, no estilo do nosso manual, é muito mais interessante. Por que o seu cérebro, essa máquina de sobrevivência cética e pragmática, é tão irresistivelmente seduzido por esta ideia? A resposta revela menos sobre a natureza da realidade e muito mais sobre a natureza da sua própria mente. O sucesso do transurfing não é um mistério metafísico, é um diagnóstico perfeito das dores e dos desejos mais profundos do cérebro ansioso moderno. O primeiro e mais poderoso gancho do transurfing é a sua resposta para a maior fonte de ansiedade humana, a incerteza. O seu cérebro odeia o desconhecido. Ele evoluiu para prever o futuro, para antecipar ameaças e para criar uma sensação de ordem em um mundo caótico. Quando ele não consegue fazer isso, ele entra em pânico. A incerteza é neurologicamente exaustiva. Agora, considere o conceito central do transurfing, o espaço de variantes. A ideia de que todas as possibilidades, todos os futuros já existem. Eles não precisam ser criados, eles só precisam ser escolhidos. Esta é uma oferta irresistível para um cérebro que odeia o vácuo. Ela substitui a ansiedade paralisante da incerteza pela ilusão de controle. De repente, a realidade não é mais um caos imprevisível que acontece com você. É um catálogo de opções que você pode navegar. Esta ideia acalma o sistema de alarme do cérebro de uma forma profunda. A psicologia chama isso de locus de controle interno, a crença de que temos agência sobre nossas vidas. Pessoas com um forte locus de controle interno tendem a ser menos estressadas e mais resilientes. O transurfing oferece a versão suprema disso. Ele não diz apenas que você pode influenciar sua vida, ele diz que você pode escolhê-la, como escolher um filme na Netflix. É a fantasia de controle final. O seu cérebro não é seduzido pela física quântica por trás da ideia. Ele é seduzido pela promessa de paz que ela oferece. A promessa de que, no fundo, tudo já está resolvido, e você só precisa sintonizar a frequência certa. O segundo conceito que age como um canto de sereia para nossa mente é o dos pêndulos. No transurfing, um pêndulo é uma estrutura de pensamento coletivo que se alimenta da energia das pessoas. Pense na mídia, na moda, em movimentos políticos, em dramas de escritório. Eles nos fisgam, nos fazem reagir emocionalmente e, no processo, roubam nossa energia e individualidade. Esta não é uma ideia mística. É uma metáfora genial para um dos mecanismos mais fundamentais do nosso cérebro, o instinto tribal. Nós somos animais sociais. A nossa sobrevivência sempre dependeu de pertencermos a um grupo. O nosso cérebro é programado para se alinhar com a tribo, para adotar suas crenças, para sentir o que os outros sentem. Este instinto, conhecido como pensamento de grupo, era essencial para a coesão na savana. No mundo moderno, com seus bilhões de pêndulos digitais competindo pela nossa atenção, este mesmo instinto se torna uma fonte de exaustão e ansiedade. As redes sociais são projetadas para funcionar como pêndulos, nos puxando para debates, para a indignação, para a comparação. O transurfing nos dá um nome para este inimigo invisível e, mais importante, nos dá permissão para nos desconectarmos. A instrução de não lutar contra o pêndulo, mas sim ignorá-lo, é, na prática, uma técnica de distanciamento cognitivo. É o ato de observar o drama sem se deixar consumir por ele. O seu cérebro é seduzido por esta ideia porque ela valida um sentimento que todos nós temos, o de que estamos sendo constantemente puxados em direções que não escolhemos.
O terceiro conceito, e talvez o mais ressonante para a nossa cultura de produtividade, é o da importância excessiva. O Transurfing argumenta que, quando damos importância demais a um objetivo, criamos um potencial excessivo que gera uma força de equilíbrio que trabalha contra nós. Nós nos tornamos tensos, ansiosos e acabamos sabotando o resultado. Esta é uma descrição poética perfeita para o que a psicologia chama de ansiedade de desempenho. Pense naquela apresentação importante. Quanto mais você pensa, eu preciso ser perfeito, mais tenso você fica, mais sua memória falha, mais você gagueja. A sua necessidade de sucesso cria o resultado que você mais teme. A solução do Transurfing é reduzir a importância. Tratar o objetivo como um jogo, não como uma batalha de vida ou morte. E isso é, essencialmente, uma técnica de mindfulness e desapego. Ao reduzir a importância, você diminui a ativação da sua amígdala, o centro do medo no cérebro. Você acalma a resposta de estresse, liberando os recursos cognitivos do seu córtex pré-frontal para que ele possa de fato performar bem. O seu cérebro é seduzido por esta ideia porque ela oferece uma solução contra-intuitiva para um problema universal. Em um mundo que nos diz para querer mais e nos esforçar mais, o Transurfing sussurra: talvez você precise se importar um pouco menos. E essa permissão para relaxar é um alívio imenso para um cérebro sobrecarregado. Se a ideia de que se importar menos pode, na verdade, te ajudar a conseguir mais parece um paradoxo libertador, saiba que este é o tipo de desconstrução que fazemos aqui. Se este vídeo está te ajudando a entender a psicologia por trás das grandes ideias, considere deixar um gostar. E inscreva-se para não perder as próximas páginas do nosso manual de sobrevivência. Finalmente, a quarta grande sedução do Transurfing é a sua mecânica central, a intenção externa e o ato de deslizar pela linha da vida. A ideia é que em vez de lutar para alcançar um objetivo, intenção interna, você simplesmente escolhe a realidade onde o objetivo já foi alcançado e desliza para ela, confiando que o universo irá reorganizar os meios. Esta é uma metáfora poderosa para o que os psicólogos chamam de estado de fluxo, flow, e o poder do subconsciente. O estado de fluxo é aquele estado de imersão total em uma tarefa, onde o tempo parece desaparecer e as ações acontecem sem esforço. É o oposto do overthinking, ansioso. O Transurfing, ao nos dizer para focar no slide final e confiar no processo, está, na prática, nos ensinando a sair do caminho do nosso próprio cérebro. Ele nos incentiva a definir uma intenção clara e depois a soltar o controle obsessivo sobre o como, permitindo que a nossa mente subconsciente, que é muito mais poderosa no processamento de informações complexas, trabalhe em segundo plano. É por isso que as melhores ideias muitas vezes surgem no chuveiro ou durante uma caminhada, quando paramos de tentar ativamente. O seu cérebro é seduzido por esta ideia porque ela promete um caminho sem esforço para a realização. Ela valida a nossa experiência de que, quanto mais forçamos um resultado, mais ele parece escapar. O Transurfing nos oferece uma alternativa, a rendição confiante. E para um cérebro cansado de lutar, a ideia de simplesmente deslizar é a promessa mais atraente de todas. Então, por que o seu cérebro é tão seduzido pelo Transurfing? Porque ele não é apenas um sistema metafísico, ele é um espelho. Ele reflete perfeitamente as dores mais profundas da mente moderna. A nossa ansiedade paralisante diante da incerteza, a nossa exaustão por causa da pressão social, o nosso medo de falhar e a nossa frustração com o esforço que não gera resultados. O sucesso do Transurfing é o maior diagnóstico que já tivemos sobre o que o nosso cérebro ansioso realmente deseja. Uma sensação de controle, permissão para se desconectar, alívio da pressão e um caminho sem esforço. A questão de se a realidade é ou não um espaço de variantes é, no final, secundária. O que é inegável é que os princípios do Transurfing, quando traduzidos para a linguagem da psicologia, nos oferecem um manual de instruções notavelmente eficaz para acalmar o nosso sistema nervoso. Talvez não possamos escolher a nossa realidade,
mas podemos, definitivamente, escolher a forma como reagimos a ela. E essa talvez seja a única escolha que realmente importa. No final das contas, lembre-se, hoje é só um dia qualquer para o resto do universo. E você? Qual foi a ideia ou o sistema de pensamento que mais te ajudou a navegar na complexidade da vida? Compartilhe sua experiência nos comentários. Se este vídeo te deu uma nova perspectiva, deixe um gostar e inscreva-se para mais guias de sobrevivência. E já que estamos falando sobre como o nosso cérebro lida com a pressão, confira este vídeo sobre por que a sua procrastinação é na verdade um instinto de sobrevivência. E claro, se houver algum outro paradoxo do cérebro que você queira que a gente desvende, deixe sua sugestão. Até a próxima, e que você deslize suavemente pela sua semana.